Muito bem-vindo para mais um vídeo. Professora Nayá aqui com você. Hoje, continuando a conversar sobre a endocrinologia, sobre o estudo do sistema endócrino. Nós vamos falar sobre o ACTH. Você conhece esse hormônio? Sabe o que ele faz? Fica comigo que logo depois da vinheta eu vou te explicar tudinho. É rapidinho, não sai daí. Muito bem, hormônio adrenocorticotrófico. O que será que esse hormônio faz? De onde ele vem? Como ele age? Para onde que ele vai? A gente vai discutir tudo isso daqui a pouquinho. Mas antes de eu começar, não se esqueça de curtir esse vídeo, é importante para o meu trabalho crescer. Não se esqueça que aqui no canal tem outros vídeos relacionados à endocrinologia, assista. Se você tem gostado desses vídeos, deixa aqui nos comentários, me conta quem é você, de onde você é. Isso vai me ajudar a trazer um conteúdo melhor para você, né? Se eu te conheço, se eu sei o que você faz da sua vida, a sua profissão, por que o seu interesse nesse assunto, eu consigo produzir cada vez vídeos melhores para te atender, porque o meu objetivo aqui é atender você. Então, hoje a gente vai falar sobre o hormônio adrenocorticotrófico, que é um hormônio hipofisário. Então, vamos colocar em primeiro lugar o nome dele aqui, porque é um nome bem grande, né? Hormônio adrenocorticotrófico. Vou abreviar, vou separar a sílaba aqui, ó. Hormônio adrenocorticotrófico, que trófilo? Volta, Nayá. Adrenocorticotrófico. O que é esse hormônio adrenocorticotrófico? Como o próprio nome está falando, é um hormônio que tem uma predileção, tem uma atração para agir na córtex da adrenal. Então, eu já sei que é um hormônio que vai agir na córtex da adrenal. Quem produz, quem secreta o ACTH? Quem produz e quem secreta é a hipófise, aquela porção. Vixe, Nayá, hoje você tá doida para escrever, hein? Hipófise. Fala uma coisa, escreve outra, não tem como, né? Então, a hipófise, principalmente aquela parte da adenohipófise, é a responsável tanto pela síntese quanto pela secreção desse hormônio. E quem regula a secreção do ACTH é o CRH. Então, o hormônio do hipotálamo, CRH, que é o hormônio liberador de corticotrofina, CRH. Hoje meus neurônios, meu tic-tac não estão funcionando, não. CRH, hormônio liberador de corticotrofina. Ele é um hormônio hipotalâmico do hipotálamo que vai agir na hipófise, na adenohipófise, fazendo a hipófise secretar o ACTH. Esse ACTH, por sua vez, vai agir lá na glândula adrenal, também chamada de suprarrenal, que é uma glândula que tem dois compartimentos ou duas áreas, que é o termo mais adequado, né? Duas porções que são porções bem diferentes. A porção mais externa cortical, que vocês estão vendo aqui na figura pela parte mais clarinha, aqui, ó, esse contorno num tom acastanhado bem clarinho. E essa parte mais central, que chega a ter um tom amarronzado, querendo chegar num vermelho ali mais apagadinho, né? Então, essa parte aqui, central, toda essa parte aqui é a área medular da adrenal, é a área medular da adrenal, e esse contorno aqui é a área cortical da adrenal, também chamada de suprarrenal. Então, a adrenal é uma glândula endócrina que fica localizada na superfície dos rins. E essa glândula ela é formada por essas duas porções que têm origens embriológicas diferentes. Então, apesar de serem as duas regiões fazerem parte da mesma glândula, que é a suprarrenal, a córtex da adrenal tem uma origem embriológica diferente da medula da adrenal. E a gente vai falar mais sobre isso quando a gente estudar a glândula adrenal propriamente dita. Aí a gente vai
ver um pouquinho com mais detalhes. Mas hoje nós estamos falando de quem? Do ACTH, que é liberado pela pituitária anterior, em humanos é chamada pituitária anterior, mas é a adenohipófise que eu sempre falo aqui para vocês. Então, esse ACTH vai estimular quem? Vai estimular a córtex da adrenal. E a córtex da adrenal, por sua vez, vai secretar o quê? Principalmente cortisol, que é conhecido como o hormônio do estresse. Também vai ter uma aula inteira sobre cortisol. Mas principalmente o cortisol, que é o hormônio do estresse. Tem corticosterona, entre outros esteroides, entre outros hormônios dessa região, incluindo a aldosterona, que faz equilíbrio hidroeletrolítico do corpo, também vai ter a aula da aldosterona. Hoje o nosso papo é sobre o ACTH. Então, eu vou falar para vocês as funções do hormônio adrenocorticotrófico. Tá bom, Nayá? Então, quais são as funções do hormônio adrenocorticotrófico? Deixa eu colocar um slide em branco aqui para poder escrever bastante com vocês, para ir desenvolvendo um raciocínio com vocês. Como eu falei, a função básica do ACTH, a principal função, é agir na córtex da adrenal, fazendo a córtex da adrenal secretar os seus hormônios, que são o cortisol, a corticosterona. Esses são os principais ali que sofrem a ação do ACTH, mas a aldosterona também pode sofrer essa ação do ACTH. Então, também a aldosterona pode sofrer essa ação do ACTH e ser liberado. O que cada um deles faz? Na verdade, cortisol e corticosterona têm funções muito semelhantes, nós vamos tratar os dois como tendo a mesma funcionalidade. São hormônios relacionados ao aumento da atividade metabólica do corpo, principalmente, depois, como eu falei, a gente vai ter aula desses hormônios, tá? Mas se eu pudesse resumir de uma forma agora, para ficar um pouco ilustrativa apenas, eu poderia dizer que o cortisol, de alguma maneira, vai dar um jeito de jogar a glicose no sangue. Então, de algum jeito, o cortisol vai fazer com que os níveis de glicose sanguínea aumentem, porque vai ser importante. Nesse momento vai ser importante lá, depois vocês vão entender melhor, tá? De alguma maneira o metabolismo está acelerado, eu preciso dessa glicose. E a aldosterona? A aldosterona tem uma relação muito direta com reabsorção renal de sódio. Então, a aldosterona participa de uma maneira bastante ativa de reabsorção de sódio e excreção de potássio e de hidrogênio. Então, é um hormônio que tem uma ação mais direta nos rins, tá certo? O principal regulador ali de aldosterona é a própria secreção renal de renina, tem todo o sistema chamado renina, angiotensina, aldosterona, que também vai ter uma aula aqui no canal só sobre esse sistema. Tá? Mas, de certa maneira, a gente diz que a aldosterona faz equilíbrio hidroeletrolítico, enquanto o cortisol joga glicose no sangue para, de alguma forma, poder acelerar o metabolismo e gerar, né, fonte energética para as células que estão com aumento de metabolismo poderem trabalhar. Então, a função primária do ACTH, com certeza é estimular a córtex de adrenal na tentativa aí de liberação de cortisol e de liberação de aldosterona. Mas o principal regulador da aldosterona é o próprio rim, tá? É menos o ACTH e é mais o próprio rim do que a própria glândula da hipófise, a própria hipófise, beleza? E, de certa maneira, o cortisol, na sequência, vai fazendo feedback negativo para controlar a secreção de ACTH. Então, agora eu vou voltar aqui para essa imagem para a gente falar sobre esse mecanismo de feedback, né? Veja bem, ó, de alguma forma, um estímulo estressante, que não é só o estresse, né? Mas quando a gente tem liberação também de ADH, o hormônio antidiurético, quando a gente sente dor, quando a gente está estressado, quando a gente está naquele momento de raiva, de fúria, de medo, de precisar correr, fugir, lutar, brigar, todas essas condições estressantes, todas as vezes que a gente sente dor, todas as vezes que a gente tem uma lesão no corpo, porque dói, e também todas as vezes que tem liberação de ADH, que por sua vez a gente já viu que é liberado quando tem queda de pressão, quando tem queda de volemia. Então, nessas situações,
esses estímulos fazem o hipotálamo secretar o CRH, esse CRH chega na hipófise para a hipófise secretar a CTH. Então, feedback positivo, feedback positivo. Hipófise secretou a CTH, o ACTH foi para a córtex da adrenal e fez a adrenal secretar principalmente o cortisol. Cortisol, por sua vez, feedback negativo no hipotálamo, feedback negativo na hipófise, tudo vai se regularizando. Então, esse cortisol, tem muita coisa para a gente falar sobre ele. No momento, nós não vamos adiantar muita coisa, só que ele vai tentar jogar a glicose de uma maneira mais exagerada ali no sangue. Tá, Nayá, o ACTH faz só esse papel? O ACTH vai só agir lá na suprarrenal? Não. Existe também um papel extraadrenal do ACTH. Entre esses efeitos extraadrenais, o ACTH é um hormônio que faz lipólise. Então, o ACTH também estimula quebra de lipídios, também estimula mobilização de ácidos graxos, até porque tudo isso, de alguma maneira, vai gerar combustível para a gliconeogênese, formação de glicose, gliconeogênese. Formação de glicose a partir de fontes alternativas, né? Que não é o glicogênio como principal reservatório de glicose. Então, usar outras fontes para conseguir essa glicose. E aí entra lactato, entra ácidos graxos, entra aminoácidos, entra piruvato, entram fontes alternativas para a fabricação dessa glicose. Então, quando a ACTH faz essa lipólise, esse ACTH, de uma certa maneira, está contribuindo para a gliconeogênese. Então, é um efeito extraadrenal desse ACTH, tá certo? Também existem indícios que o ACTH, ele vai, né, de certa forma, ter esse efeito diabetogênico. O que é efeito diabetogênico, Nayá? Bom, diabetogênico, formação da diabetes. Então, o ACTH pode deixar alguém diabético? Pode deixar alguém com manifestação igual a de um diabético. Isso é efeito diabetogênico. A gente sabe que a diabetes mellitus é uma complicação decorrente muitas vezes da falta de produção de insulina ou uma resistência à insulina, né? Pode ter várias causas, também não vamos entrar nesse mérito agora, mas de alguma maneira é conhecimento aí da maioria das pessoas que a diabetes é caracterizada por uma hiperglicemia. E como o ACTH, além de estimular o cortisol, que tem esse efeito diabetogênico, ele por si só também tem esse papel de, na lipólise, jogar mais, de certa forma, glicose no sangue, essa glicose sendo produzida através de uma fonte alternativa, então a gente também pode dizer que o ACTH tem esse efeito diabetogênico, é um efeito extraadrenal do ACTH. E aí, o que você achou? Você conhecia esse hormônio? Sabia dessas ações? É uma aula bem curta, né? Porque ele tem efeitos ali mais diretos na secreção do cortisol, e aí sim o cortisol vai ser um vídeo enorme. Talvez eu até precise dividir em duas partes, porque do cortisol tem muita coisa para a gente conversar. Mas fico feliz que você tenha chegado até aqui. Então, se você chegou, é porque eu acredito que você tenha gostado. Mais uma vez, não se esqueça de curtir, se inscrever no canal se não for inscrito, ativar o sininho para receber novas notificações aí dos próximos vídeos. E deixa aqui nos comentários qualquer dúvida que você tiver a respeito de endocrinologia, a respeito do ACTH. Me conta o que você faz, por que você chegou aqui nesse vídeo, quem te indicou. E eu espero que realmente você tenha gostado do conteúdo e logo mais vai ter outros vídeos para você. Muito obrigada pela sua presença. Bye, bye!